estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre mais um livrozinho que veio na caixinha da tag. E dessa vez a gente vai conversar sobre a caixinha de setembro, que eu fiz o unboxing lá no IGTV. Então, pra quem não me acompanha nas redes sociais, fique esperto que eu tô fazendo uns unboxings por lá, né? Mais fácil. E eu fiquei um pouquinho atrasada por causa do especial de horror, né? Então, já fiquem sabendo. E o livro que veio, né, na caixinha de setembro foi o da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. E como eu comentei, né, lá no Instagram, eu já conhecia a autora, a atriz, cantora, uma artista completa, né? Eu já sabia da importância dessa pessoa no cenário artístico e político, social, não só norte-americano, né, mas no mundo, pelo trabalho, né, que ela desenvolveu aí ao longo da vida dela. Ela faleceu em 2014, então assim, eu já tive assim, um pequeno contato, né, com essas obras dela, poesia principalmente. Não que assim, eu tenha um contato muito grande com poesia, mas eu já conheci alguma coisinha dela. E é aquela coisa, né, a gente conhece um pouco, a gente fica curioso, mas eu pelo menos tenho muito esse problema de não dar continuidade ao trabalho de certas pessoas. É uma coisa que eu tenho que corrigir muito na minha vida. Mas enfim, então assim, quando eu recebi a caixinha eu fiquei muito feliz porque, como eu falei, é uma pessoa de extrema importância na vida das pessoas. É o tipo de livro que, mais uma vez, a tag trouxe um livro que com certeza traz uma perturbação mental, mas assim, quando eu falo assim, quando eu até coloco num tom mais de brincadeira, que, né, traz essa perturbação mental, mas é uma perturbação mental boa, porque ela traz discussões, ela traz questionamentos, não só pessoais, né, assim, ela não faz só, sabe, você fazer questionamentos internos, sabe, mas você começa a ver assim, coisas ao seu redor, você começa a questionar coisas ao seu redor. E isso é muito importante. Coisas desse tipo na literatura é muito importante. E uma das coisas que eu questiono muito, principalmente em livros YA, é justamente isso. Sabe, a proposta de trazer personagens, principalmente femininos, fortes, é justamente a falta desses questionamentos. Mas enfim. Então assim, esse livro, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, deveria ser leitura obrigatória nas escolas brasileiras. Eu tenho um problema muito grande com a leitura obrigatória em escola. Eu acho que eu já comentei isso no livro, no vídeo do... Gente, eu esqueci o nome do livro. No vídeo aí que eu esqueci o nome, no livro lá. Gente, como é que chama o negócio? Esqueci. No vídeo aí, vou colocar o card dele aqui. Eu tenho um problema muito grande, eu acho que nenhum livro deveria ser obrigatório, mas já que tem, que sejam livros como esse, sabe? Que abrem discussões desse tipo. Porque eu vou contar rapidinho a história pra quem não conhece, né? Então esse livro é uma autobiografia e a gente vai ter então um período de 1931 a 1945. Então a gente vai ter uma Maya Angelou ali com mais ou menos seus 8, 9 anos de idade até mais ou menos seus 16, 17 anos. Uma menina, uma criança, né? Ali nos Estados Unidos,
ainda bem passando por momentos políticos bem delicados. A gente vai ter uma separação, uma segregação ainda racial muito forte, principalmente no sul dos Estados Unidos, que é um dos tópicos bem marcantes, né, do livro. A própria questão da Maya Angelou ser negra, isso é uma das, né, grandes questões que ela vai abordar aqui. Inclusive tem até um trechozinho aqui que eu separei aqui, que eu quero ler para vocês. Justamente dessa demarcação. O sul dos Estados Unidos ele sempre foi muito marcado por essa questão racial, né? Inclusive a gente estuda na própria escola que eu comentei, né, de ser a leitura obrigatória e tal. Os estados sulistas, a questão da plantação de algodão e tal, ainda naquela época, década de 20, 30, até 40, ali antes da Segunda Guerra Mundial, essas plantações de algodão ainda eram muito fortes. Então, de novo, vai estar muito presente aqui na história da Maya, até porque a avó dela, né, para onde ela passou mais da metade da infância dela, foi junto com a avó dela. Ela e o irmão, o Bailey, ela passou nesse mercadinho, a avó dela tinha um mercadinho ali em como é que fala isso em português? Arkansas, que é o estado lá em Stamps, que é uma cidadezinha lá, a cidade é literalmente dividida entre negros e brancos. Só faltou colocar uma cerca ali, tipo, literalmente. Tanto que tem uma passagem que o livro ele tem assim, momentos tão fortes, tão intensos, que é o tipo de leitura que você tem que fechar o livro, assim, dar uma respirada, sabe? Porque é bem pesado, assim, é bem pesado mesmo. Que foi o que aconteceu também nas últimas testemunhas da Svetlana. Tem um momento que é o tio Willy, né, o tio dela, ele tem que esconder num baú que tem ali no mercadinho dele, porque a polícia aconteceu eu não sei bem se foi um crime, alguma coisa, só sei que apareceu uma menina branca machucada, alguma coisa do tipo, aconteceu alguma coisa com uma pessoa branca e eles estavam à procura de um homem negro, era o suspeito do crime. E aí o tio Willy, que encaixava nas características, teve que passar a noite, a madrugada, dentro de um baú. Desse tipo, né? As situações. Então, assim, a cidade é extremamente segregada, sabe? Ela vai ter passagens bem cruéis, sabe? Assim, de meninas novas, assim, da idade da Maya, até mais novas, de chegarem pra avó dela, sabe? E humilharem ela. É horrível. São passagens bem pesadas mesmo. E a questão da segregação é o seguinte, que é a passagem que eu comentei. Seguinte, em Stamps, a segregação era tão completa que a maioria das crianças negras não tinha a menor ideia de como os brancos eram. Fora isso, eles eram diferentes, deviam ser temidos, e nesse medo estavam incluídas a hostilidade do impotente contra o poderoso, do pobre contra o rico, do trabalhador contra o patrão e do maltrapilho contra o bem vestido. Eu me lembro de nunca acreditar que os brancos eram muito reais. Então, tipo assim, tinha negros que nunca tinham visto um branco, de tão separado que era a cidade. Isso em 1930. Se você pensar em questão temporal, foi ontem. É muito bizarro isso, sabe? De ver, é muito louco. Então, assim, e o jeito que ela narra a história
é um tanto quanto poético, eu diria, não assim, não romanceando a situação, sabe? Mas ela tem um jeito com as palavras que você vê que é real, sabe? Você vê que é uma criança de 8 anos assistindo aquilo que está acontecendo. Agora você se coloca na condição de uma criança de 8 anos assistindo o tio tendo que se esconder num baú para não ser linchado. Porque ele é negro. É bizarro. É muito bizarro. E aí ela passou nessa parte da infância, até mais ou menos ali dos 8 aos 10 anos mais ou menos, ela ficou nessa Stamps, né, nessa cidadezinha. E aí depois, ela, com o irmão dela, ela foi pra St. Louis, com o irmão também, morar com a mãe. E aí lá, ela passou por um outro momento, que também é bem pesado. E assim, é difícil falar porque, como é uma autobiografia, o que seria considerado spoiler e o que não é considerado spoiler. Mas de qualquer maneira, eu não vou comentar o que é. Logo assim, nas primeiras páginas, no prefácio aqui, que foi escrito pela Oprah, vocês já vão saber o que é. Mas de novo, eu não quero estragar a experiência da leitura, então eu não vou comentar o que é. Mas, de novo, é um episódio muito tenso, e o jeito que ela narra, sabe, assim, o jeito que ela passa pra gente a experiência, e de novo, ela passa através do olhar de uma criança de 8, 10 anos de idade. Então assim, não é fácil. É aquele momento que você vai fechar o livro, vai deixar ele aqui guardadinho, e aí você vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, esquece que você tá lendo. Não é fácil. Então assim, é complicado. E aí depois de um tempo você volta a ler o livro, porque você vai querer saber o que acontece mais. Então assim, ela traz questões aqui que são, ao mesmo tempo, igual eu comentei, né? Foi entre a década de 30 e 40, lá nos Estados Unidos e tal. Então, ao mesmo tempo que foi há tanto tempo atrás, falar nos Estados Unidos, existe esse distanciamento temporal e geográfico, mas é tão atual que é o que eu falei. Todo mundo tem que ler esse livro. É uma leitura que tem que ser feita aos poucos. Não é um livro que você vai sentar e ler de uma vez. Até porque eu acho que ninguém tem condições de fazer isso. Se você fizer isso, você é uma pessoa muito sem coração. E é um livro para ser discutido. Sabe? É um livro que as pessoas têm que conversar sobre. E, inclusive, quando é o primeiro livro autobiográfico, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas é um livro autobiográfico, é o primeiro livro autobiográfico que ela escreveu, por isso que a gente tem os primeiros anos, né, dela. E logo que ele foi publicado, ele já foi um sucesso. Ele é leitura nas escolas lá dos Estados Unidos. Inclusive, na época que ele foi lançado, algumas escolas, justamente pela essa temática que ela aborda, da segregação racial, né, dessa questão de ser negro nos Estados Unidos, até então, que era vendido pra gente como um país tão justo, né, assim, tão belo e tal.
E a gente vai ver que não é nada disso, né? É um país bem difícil, cheio de problemas e de separações e afins. Ele foi proibido em alguns estados. As pessoas assim não podiam ler esse livro, não tinham acesso a esse livro. Então assim, leiam, gente, apenas leiam. Leiam, por favor, esse livro. E assim, o fato da Maya Angelou ter participado dos movimentos junto com o Martin Luther King e o Malcolm X já diz muito sobre o envolvimento dela social, né? Então assim, já começa por aí. E aí, eu acho que foi em 2010, ela recebeu aquela medalha presidencial do Barack Obama. É esse tipo de pessoa que a Maya Angelou foi. Então, leia. Eu acho que esse é o livro que... De todos os livros que eu li esse ano, esse é o que eu tô mandando vocês lerem. De todos. De todos os livros que eu li até agora, esse é o que eu mando vocês lerem. Os outros vocês leem se vocês quiserem. Esse é leitura obrigatória. Então é isso, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. A tag... Até o final do ano, a tag vai me dar um prejuízo assim, psicológico muito grande. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo.